o Santo Sangue, ele foi um roteiro que eu escrevi acho que há uns 4, 5 anos atrás. Eu estava finalizando o terceiro Yeshua. A ideia, ela partiu de uma história em quadrinho que eu tinha feito para a revista Café Espacial, que na verdade era reutilizar um personagem que eu tinha feito para uma HQ, que eu havia simpatizado com o personagem e julgava que ele renderia uma história maior. E foi o que aconteceu. A premissa do personagem é uma pessoa que está sempre à beira de ter uma descoberta que pode modificar a vida dele, que pode dar um rumo melhor para a vida dele. Ele tem aquela experiência, mas ele não absorve ela. Aquilo ali não altera ele. É basicamente o que acontece na história do Santo Sangue. Além de você ter uma dualidade ali entre a fé, entre a crendice popular e entre o lado racional que é simbolizado no matador. O Verno, ele é um matador que é contratado, já é um matador velho, cansado, já debilitado com algumas coisas da vida, e ele é contratado para matar uma pessoa ali na história. A bruxa, ela é um tipo de personagem que eu gosto muito, que é o personagem do Coringa, é o personagem Coringa, não é do Coringa, é um Coringa, porque ele não interfere na história. No caso dela, ela não interfere diretamente na história, e ela meio que conversa, esse tipo de personagem meio que conversa, no caso, com o leitor. Então, como se ele soubesse o tempo todo o começo, meio e fim. E ele meio que flertasse isso, ele desse esse toque para o leitor. Ela tem uma representação, apesar de não parecer isso, ela representa o lado da natureza da história ali, né, que é presente na história. É um lado que eu estou falando até por metáfora, né, porque a pessoa precisa ler. Ela representa a permissividade da natureza, inclusive em destruir, né? A natureza entende aquilo ali. A personagem é bem isso. Você tem a santa, a Lucien, que justamente é a menina do Santo Sangue, que é a filha de um fazendeiro. Sim. Que ela são tudo, né? Ela tem uma situação ali com ela que todo dia ela menstrua. Não é cíclica aquela menstruação dela, ela menstrua todo dia. Tanto que ela tem não é dar spoiler, né? Porque ela é o começo da história, ela morre por causa disso. Só que aquele sangue dela, no período que ela estava viva, ela curava as pessoas. E aí o pai achava que aquilo era que é um fazendeiro rico, que também representa um outro lado ali do lado nem racional, é um cara irracional, porque ele não está entendendo absolutamente nada. Sim. E ele quer vingar aquilo, porque ele acha que a filha foi amaldiçoada, e ele contrata o pistoleiro lá, o matador, para encontrar essa pessoa. A história estava sendo desenhada por mim, colorizada pelo Omar Vinoli, e já estava uma boa parte colorizada, a gente parou. E aí houve um momento em que eu comecei, como eu estava com muita ideia para roteiro, e eu comecei a pensar na possibilidade de expandir isso, né? Então a ideia de imediato veio o Marcel, porque eu achava acho ainda, né, que o Marcel desenha tinha uma coisa rústica ali, meio portinaresca, né, assim, que eu acho que combinava com a história. A gente já se conhece há um bom tempo e eu comecei a fazer quadrinho há pouco tempo, né? O convite, né, o flerte começou no ano passado, se não me engano, na época do Grapress, na festa, o Grafest, né? Em que o Laudomiro estava vendo os prints que eu estava fazendo. Eu já tinha mostrado alguma coisa do que viria a ser o Carniça. E aí ele, eu tenho um roteiro que eu acho que vai combinar com o seu desenho. Eu tava naquela vibe bem Portinari, que ele falou, justamente por causa também do Carniça. Os dois
convites, assim, os 2 quadrinhos meio que foram na mesma época. E cada um com um clima diferente, mas dava para buscar mais ou menos uma base estética. Eu já tinha uma ideia na cabeça que eu queria fazer algo que parecesse feito com giz pastel, que é um material que eu gosto muito de usar, um giz pastel oleoso. Só que fazer um quadrinho de giz pastel oleoso daria um trabalho infernal, de sujeira e tal. Então, a minha pintura digital tem buscado um resultado que parece com o giz. E aí acho que isso combinaria com essa história, né? Que tem essa pegada meio realismo fantástico ali, né? Agora, direcionamento de personagens, a gente conversou bem pouco, na verdade, no primeiro. Tinha a personagem que era a xodó do Laudo, que é uma bruxa que tem na história. Eu achei a história muito bacana porque ela brinca com esses arquétipos, né, de personagens. São arquétipos clássicos, mas que a gente podia buscar ali uma brasilidade interessante. Ao mesmo tempo, a história ela não é ambientada necessariamente no Brasil. Ela fica num campo meio mágico, universal, assim, né? Uma história que funciona em qualquer lugar. Então isso me chamou a atenção porque eu podia buscar caminhos bem estilizados para os personagens. Então, como ilustrador, assim, uma coisa que eu até logo de começo pensei, e foi um processo de trabalho que eu acho curioso. Algumas partes da história eu defini antes paletas de cores, em cores básicas, né? Então, na decupagem do roteiro, isso eu já defini. E isso me ajudou muito no processo, né? Para pensar o clima das páginas, como os personagens estariam naquele momento da história, né? Eles mudam de cor, mudam de tom. Então, isso tudo eu achei que foi interessante para o meu exercício mesmo como desenhista. Ainda falando do processo aí de produção da história, por exemplo, pouquíssima coisa interferia ali na história. Como desenhista também, eu não gosto disso. Quer dizer, não é a coisa que eu odeio, eu não gosto. Eu gosto da liberdade para quem está desenhando. Eu indiquei algumas coisas, por exemplo, dos personagens. Eu falei, olha, o Vernio, eu já desenhei, ele é mais ou menos isso. O que o Marcel fez é muito diferente, assim, ele tem bastante características bem diferentes do que eu fiz. Mas ele ficou um trabalho tão bonito que ele definiu o personagem ali. Então, ele é esse, não tanto aquele. A bruxa, eu já tinha ela formatada na cabeça. Então, essa eu falei, olha, tem que ser isso aqui, porque senão vão puxar meu pé. Assim, até em termos... Eu mudei basicamente, sei lá, o cabelo dela, foi uma coisa que eu mudei em relação ao que era. Mas ficou bem fiel ao que você já tinha... criado, né? E tem uma sequência no meio da história, que é o confronto do matador com a figura ali que ele é contratado para matar, que ele entra ali na mata, né? Matar, né? E aí tem todo um processo, tem toda uma situação. Aí eu pirei. Na verdade, ali eu falava, eu tive que passar para o Marcel mais o conceito da situação do que explicitar a cena. Aqui faz isso. Então eu falei, olha, Marcelo, é isso que está acontecendo. Bom, o Santo Sangue, ele está sendo lançado pela editora Marsupial, no selo Jupati Books, né? E o lançamento vai ser na Bienal Internacional de Quadrinhos em Curitiba, que é agora dia 6 até o dia 9 de setembro. Algum recado final? Manda um carinho. Por que o pessoal deve ler essa história? Oi? Por que o pessoal deve ler essa história? Por que o pessoal deve ler essa história, para encerrar? Bom, primeiro porque ela está bem desenhada. E porque ela é uma história, acho que divertida, sem grandes pretensões. Ela é uma história contada ali. Causo. É um caos. Tem uma amiga minha que ela falou assim, Laudo, você é um contador de história. Falou, mas você não é aquele contador de história bacana, tal. É um caos desenhado.
E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Laudo e com o Marcel. Foi bem legal gravar com os dois, bem legal saber esses bastidores da produção do Santo e Sangue e esse lançamento da Marsupial Editora. Então, pessoal, eu tô aqui para lembrar mais uma vez sobre o Apoia-se do canal. O Apoia-se é uma plataforma em que você pode contribuir mensalmente com projetos que você gosta. E o Papuzini tá lá com uma campanha, você pode contribuir com qualquer valor que você puder. Tem recompensas, tudo explicadinho lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Essa é uma maneira de contribuir para que o Papuzini continue existindo por muito tempo com esses vários conteúdos aqui que eu produzo. Então é isso, valeu, até a próxima.